Salve, salve, galera! Um abraço a todos aí, que Deus nos dê uma ótima semana aí e que seus anjos nos guardem e o Santo Espírito nos fortaleça para que nós possamos manter os passos firmes nos caminhos da verdade. Sabe aquela leitura engessada de que a gente lê o texto com uma visão pré-concebida, principalmente aquele que adota a visão dispensacionalista e enxerga no texto algo que ele não diz? Vê como o mundo lê esse texto de Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha o comentário da DNA. O fim provavelmente inclui a ideia tanto de objetivo quanto de término. A lei mosaica alcançou seu objetivo em Cristo, aguardando com expectativa e precedendo no futuro e antes. E já não é mais obrigatória para os cristãos. A antiga aliança terminou. Cristo é o objetivo e o fim da lei. Por isso a justiça pertence a todos que confiam em Cristo. O que ele está querendo dizer? A lei nunca foi obrigatória. A lei foi dada como um padrão moral para que você aprendesse a temer a Deus e tivesse vida. Ela teve seus aspectos para Israel país, seu aspecto que refletia a formação do caráter humano e seu aspecto cerimonial que representava pela morte dos animais sacrificados o Redentor. Mas em que sentido que a palavra realmente grega está trazendo? É isso que ele explicou aqui. Um término no sentido de alcançar um objetivo. Você já encontrou com Cristo para dizer que a lei terminou? A gente precisa aprender uma coisa na Bíblia, o que é obras da lei e o que é obras do Espírito. O que é algo alcançado por seu esforço próprio e o que é algo que você alcança mediante a lei por aquilo que o Espírito Santo te conduz e te ensina a observá-lo. Mas veja como que Paulo interpreta em Gálatas 3,24 essa ideia, lembrando que a Bíblia se explica pela própria Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali, como diz Isaías, né? Gálatas 3,24 vai trazer aquele famoso texto, né? De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Justificados pela fé, lembra Romanos 3,31? E aí? A fé anula a lei? Não, antes confirma. E essa palavra guardião que muitos traduz é acertada aqui na NA, guardião. A lei como guardião tinha as funções positivas de apontar e restringir as transgressões, além de apontar para o quê? A vinda de Cristo. Por isso que o Apocalipse diz, né, 14:12, perseverai no mandamentos de Deus. Por quê? No momento em que a lei de Deus for atacada e restar o seu remanescente, Jesus Cristo volta. Porque quando você começa a ler Apocalipse 14, ele diz que vê o remanescente de Deus no monte Sião. Aí você vai ler lá o Salmo 15, que é por tabela, um reflexo da lei de Deus. Quem habitará no seu santo monte, Senhor? E ele começa a detalhar. Então cuidado com a teologia da lei abolida. Cuidado com aquela graça barata. A graça te capacita a viver de acordo com a lei mediante o Espírito Santo. E faz você entender que não é as suas obras que compra a Deus, mas sim o sangue de Cristo que se justifica diante dele. As obras praticadas pela lei mediante o Espírito Santo é as obras que Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,12, que nos mostram como um povo separado por Deus. Abraço a todos, até a próxima, e que o Espírito Santo de Deus te ajude a viver de acordo com a sua vontade. Só ler lá o Salmo 48 e Mateus 12,50. Meus filhos, irmãos e irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Que Deus esteja conosco e até a próxima.